Irmãos, sabe que dia, o que nós comemoramos hoje? Além de ser o dia do Senhor. Segundo domingo de dezembro. Dia da Bíblia, isso mesmo, né? Dia da Bíblia. E esse dia assim, a comemoração é um chamado às pessoas para lerem a Bíblia, né? É um incentivo, lembrar as pessoas de não esquecer da Bíblia. E neste domingo, segundo domingo, a gente comemora esse dia da Bíblia, que é mundialmente comemorado, na verdade, né? E essa origem do retorno à Bíblia como palavra de Deus para todo o povo, a Bíblia como a palavra de Deus para todo o povo, lido por todo o povo, né? Ela veio com a reforma protestante, né? Então, se essa reforma protestante considera-se que se iniciou em 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero ele publicou as suas 95 teses. E só para ter uma ideia dessas, assim, as teses, a base dessas teses eram 5 coisas. Chamo de 5 solas. Isso aí está em latim, né? Sola fide, esse sola fide é somente a fé. Depois, sola scriptura, somente a escritura. Solus Christus, que é somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Soli Deo glória, glória somente a Deus. Então, essas eram as bases para essas 95 teses. E isso veio quando chegou o momento em que o Martim Lutero ele não suportou mais as coisas que estavam acontecendo, né? Então foi um protesto, né? Por isso mesmo a reforma protestante, um protesto às indulgências que aconteciam na igreja naquela época. E eram assim, na verdade, meios humanos de chegar ao céu. Então, era assim, as pessoas iriam receber perdão pelos seus pecados se fizessem penitências, né? Penitência faz parte disso. Se fizessem contribuições que serviriam para como um tipo de boa obra para ser perdoados também e ter um lugarzinho no céu, né? Então, obras de assistência mesmo, propriamente ditas, então foram assim, né? Começou-se a chegar num ponto de descambar e achar que essas coisas iriam garantir um lugar no céu. Então, chegou um ponto que Martim Lutero, não dá mais, né? E ele publicou essas 95 teses, ficaram famosas, e a partir daí uma série de países da Europa vieram aderindo a essa reforma protestante, né? E lá no site da Sociedade Bíblica do Brasil, sobre esse dia da Bíblia, a gente vai encontrar as informações assim. É celebrado no segundo domingo de dezembro, o dia da Bíblia, e foi criado em 1549, na Grã-Bretanha, pelo bispo Cranmer, que incluiu a data no livro de orações do rei Eduardo VI. O dia da Bíblia é especial e foi criado para que a população intercedesse em favor da leitura da Bíblia. No Brasil, a data começou a ser celebrada em 1850, quando os primeiros missionários cristãos evangélicos chegaram da Europa e Estados Unidos. E desde dezembro de 2001, essa comemoração tão especial passou a integrar o calendário oficial do país, graças à Lei Federal 10.335, que instituiu a celebração do Dia da Bíblia em todo o território nacional.
Nós, inclusive no Brasil, também temos agora uma lei federal, né, sobre a celebração do Dia da Bíblia. Isso pode não parecer nada, mas essa lei federal, ela é muito importante, porque reconhece a Bíblia como um livro, como uma fonte importante de valores que, por sua moral, por seu conteúdo, pelo seu valor, ele merece ser citado, merece ser lido, merece ser seguido. E isso, assim, a partir de uma lei federal. Então, isso para nós é importante. A Bíblia é, para nós, aqui no Brasil, é, a palavra de Deus, mas é um documento, é algo importante para nós, né? Isso nos ajuda como cristãos, no sentido de que há um reconhecimento nacional de que a Bíblia é algo importante, merece ser seguida e celebrada, né? Então, isso é um reconhecimento, né? Que a Bíblia traz um ensino benéfico e construtivo para o país, para a sociedade brasileira. Mas vamos ver o que a própria Bíblia fala sobre ser tão importante para nós, né? Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus para nós. Essa é a principal identidade da Bíblia. É a palavra de Deus para nós. E eu lembro que eu já uma vez preguei aqui, né? O que você acha? Que a Bíblia é a palavra de Deus ou que a Bíblia contém a palavra de Deus? Já fiz essa pergunta uma vez aqui, lembro, né? Tem um teólogo famoso, Rubem Alves, ele que fez essa pergunta. Eu lembro de ter assistido uma palestra dele. Ele era uma pessoa que gostava de provocar. Então ele falava assim, perguntou: o que você acha? A Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? Então as pessoas ficavam assim, bom, e agora? Bom, para que não haja dúvidas, né? Essa Bíblia que nós temos hoje, né? Essa Bíblia evangélica, ela é considerada toda ela a palavra de Deus. Vamos ver assim, por quê? O Antigo Testamento ele foi oficialmente canonicizado entre 300 e 100 antes de Cristo. É o mais viável das datas, né, do período seria esse, antes de Cristo, né, viabilizado, baseado no Antigo Testamento hebraico, né? Então, esse Antigo Testamento ele é baseado no reconhecimento dos judeus sobre a autenticidade do Antigo Testamento. Então, esse Antigo Testamento que nós temos aqui é o que a Bíblia hebraica tem, né? O conteúdo é o mesmo. E ele foi reconhecido também, não só pelos judeus, mas pelos cristãos, a respeito do Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele foi reconhecido, foi canonicizado oficialmente entre 367 a 419 depois de Cristo. Houveram alguns concílios, e nesses concílios, né, essas reuniões da cristandade, dos bispos e autoridades, eles chegaram a essa conclusão sobre o Novo Testamento como nós temos hoje. Então foi aí. E por isso essa Bíblia que nós temos, esse formato que nós temos aqui, exatamente vem dessa época, né? E por isso é o mínimo que pode ser quer dizer, o máximo que pode ser incluído aqui nesse cânone. Haviam outros, né? Mas não foram considerados inspirados por Deus. Tinha alguns que não eram assim, não eram falsos,
mas não eram considerados inspirados por Deus, não chegavam a esse nível de autoridade de palavra de Deus, né? E então nós vemos ali, olhando por este foco, segundo Timóteo 3,16, tem a passagem que nos diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Né? Esta é uma afirmação de que a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Escritura é a palavra de Deus, é inspirada por Deus. Né? E segundo Pedro 1,21, diz: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. A Bíblia que nós temos, essa é a palavra de Deus, não é apenas que contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, toda ela. E muitos ficam naquela dúvida, mas se ela foi escrita por seres humanos, como é que pode ser a palavra de Deus, né? Foi escrita por homens pecadores, imperfeitos, como que ela pode ser perfeita? Bem, muitas pessoas perguntam isso. Mas, como que ele diz aqui, aqui em 2 Pedro 1,21, homens, esse aqui está faltando a palavra santo, homens santos, separados por Deus, falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, são pessoas, apesar de pecadores, eram homens escolhidos por Deus para escrever a palavra dele, inspirados pelo Espírito Santo. É por isso que essa é a palavra de Deus. E é a direção para nossas vidas. E como ela vem de Deus e tem uma origem divina, essa palavra de Deus é uma palavra santa, é uma palavra separada por Deus para nós, para nossa conduta, não somente para nossa salvação, nossa conduta no dia a dia. E só que a gente, quando lê a Bíblia, não quer dizer que a gente tem que fazer tudo exatamente o que está escrito aqui. Em que sentido isso? É porque uma boa parte, principalmente nas narrativas históricas, tem episódios que narram a realidade da natureza humana, não que tenham sido corretos, né? Nós vemos aqui uma história de pecados, né? De injustiças, de coisas feitas, opressões. Nós vemos aqui relato na Bíblia. Não, essas coisas não são para ser imitadas, né? Mas aquilo que é realmente a orientação de Deus. Então a gente vê a Bíblia, a palavra de Deus, ela é um relato que não esconde nada da natureza humana. Ela revela a natureza humana, revela a pessoa de Deus, a natureza de Deus, mas também revela a natureza humana, revela o que nós somos, na verdade, né? E por que nós precisamos de Deus para caminhar com Ele. Então, essa escritura, a gente precisa realmente seguir aquilo que Deus nos orienta a seguir, né? E tem exemplos a não serem seguidos, por isso a gente precisa ler direito. Essa Bíblia que nós temos, ela foi escrita ao longo de 1500 anos, mais ou menos, e por cerca de 40 autores. Mais ou menos 40 autores diferentes. Mas como é o próprio Deus que inspirou cada um deles,
é um próprio e o único Deus, então nós vemos a unidade de propósito, unidade de ensino, unidade de revelação da palavra de Deus do início ao fim, né? Então nós vemos essa unidade em toda ela. E como uma curiosidade, no nosso regimento interno, nós temos lá no artigo 5º, cremos na inspiração divina, veracidade e autoridade das Sagradas Escrituras em sua totalidade, consistentes de 66 livros do Antigo e do Novo Testamento, como a única palavra de Deus escrita e a única regra infalível de fé e prática. Então, nós reconhecemos, assim como as igrejas evangélicas históricas em geral, nós reconhecemos essa autenticidade da palavra de Deus, né, da Bíblia como a palavra de Deus e como a única regra de fé e prática para nós. E a nossa atitude, então, diante da Bíblia, como ela deve ser? O que ela deve ser? Acho que 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, resume bem qual deve ser a atitude do nosso coração. Samuel, naquele episódio em que Deus fala com ele, né, de noite, e Samuel é orientado a responder, né, a responder assim: fala, pois o teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Né? Então, essa é a nossa atitude com a palavra de Deus. Fala porque ouvimos. Fala ao nosso coração porque nós ouvimos e queremos obedecer, né? Uma segunda coisa aqui sobre a palavra de Deus é que ela é perfeita, é justa e verdadeira. Bom, em que sentido é isso? É como uma luva que veste exatamente a sua mão. Então, é assim a palavra de Deus para as nossas vidas. Ela se ajusta perfeitamente, né? É como uma luva que foi feita para nossas mãos. É assim que Deus faz. Em Salmo 19, 7-9, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Então, é exatamente o que nós, como criação de Deus, precisamos para as nossas vidas. E neste mundo, também, muitas vezes a Bíblia concorre com outras crenças, né? Tem outros conceitos que vêm e às vezes parecem sábios, né? Também parecem coerentes, parecem consistentes, parecem verdadeiras também, né? Então, muitas vezes acontece de a gente dar mais ouvidos a outras coisas. Mas o que a gente deve fazer, né? A gente precisa pegar cada uma dessas outras coisas, cada uma dessas ideias, crenças, conceitos, né? A gente precisa julgar à luz da Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. Será que ela passa pelo crivo da palavra de Deus? Se passar, então realmente pode ser muito bem um produto da criatividade humana, no bom, né, uma boa coisa. Pode ser uma boa coisa mesmo, construtiva, né, e que a inteligência e o conhecimento do ser humano
que foi dado por Deus produziu. Então, realmente pode acontecer isso. Mas a gente precisa saber julgar as coisas, né? Ver se elas realmente têm se elas resistem diante da palavra de Deus. Não, a gente não pode se deixar levar por outras coisas que não se sustentam diante da palavra de Deus, porque muitas vezes podem ter uma aparência boa, mas ao final podem ser caminhos de morte para nós. Caminho de morte espiritual, de separação de Deus. E hoje em dia, tantas pessoas têm tantos problemas, têm tantas questões, porque chegam a um beco sem saída, por terem acreditado em conselhos ou às vezes em crenças, em coisas que pareciam boas, mas ao final eram vazios, ou às vezes eram até maus, e levavam para outro caminho de destruição. Então é por isso, né, a gente precisa tomar decisões importantes, considerando o que a palavra de Deus nos diz sobre um assunto que precisamos, que está à nossa frente. A gente precisa disso sempre. Porque a palavra de Deus é aquela que vai nos ajudar a balizar, né? A julgar todas as outras coisas. Uma terceira coisa, essa palavra de Deus, ela realmente, né, assim, o propósito grande da palavra de Deus é nos tornar sábios para a salvação. Sábios para a salvação. Em 2 Timóteo 3, 14 e 15, apóstolo Paulo falando para o Timóteo: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso aí é a palavra de Paulo para Timóteo, né? A palavra, a escritura que nos torna sábios para a salvação. João 17:3 diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a coisa mais importante, né, o assunto mais importante da Bíblia é a salvação em Cristo Jesus para nós. Esse é o assunto mais importante ali. E desde o início até o final, a Bíblia nos fala sobre a história da salvação. Nos fala, né, também qual é o sentido, qual é a razão de nós estarmos aqui neste mundo, né? Então, a Bíblia não tem assim um objetivo de ser um livro científico, nem histórico, nem geográfico. Não tem esse sentido primeiro. Ela relata ali os acontecimentos, nem sempre são cronológicos, nem sempre são tão exatos nesse sentido, mas eles são revelação de Deus para o plano dele de salvação para nós, né? E nós, então, olhando, estudando, nós vamos ver ali como que Deus, ele criou este mundo, criou o ser humano, e o ser humano teve a sua queda, a sua fraqueza, pecou, mas Deus providenciou a salvação através de Jesus Cristo. E então, a partir daí, Deus está restaurando nossas vidas, Ele está, vamos dizer assim, restaurando o seu reino e está nos dirigindo nesse sentido. Então, tudo que fazemos, tudo que pensamos é para a honra e a glória de Deus, né? Não é que uma coisa é só deste mundo e a gente
não precisa se preocupar, né? Assim, não é porque o nosso trabalho, a gente já viu, né? Ali em alguns episódios do Reframe, não é porque o nosso trabalho, às vezes, ele é secular, que ele não tenha importância, né? Pelo contrário, ele tem muita importância, e mesmo aquilo, nosso trabalho honesto, nosso trabalho que é justo, ele honra a Deus. Quando nós fazemos com a nossa consciência, né? Deixamos de fazer ou fazemos por causa da nossa consciência com Deus. Então isso honra a Deus, né? Seja tudo quanto fizermos, tudo quanto, né, pensamos, dissermos, seja para honra do nosso Deus. Então, a Bíblia também não é um livro de receitas mágicas, esotéricas, né? Não adianta chegar e fazer como se fosse um horóscopo. Não adianta chegar lá e fazer como se fosse um oráculo, né? Que você chega e recita aquelas palavras e acontece uma mágica. Não pode ser assim, né? A gente não deve enxergar a Bíblia nesse sentido. A Bíblia é a revelação de Deus sobre Ele mesmo, sobre nós mesmos, e ordenanças para a nossa vida, para que a gente tenha uma vida justa, né? Uma vida correta, uma vida temente a Deus, uma vida, né, que ama a Deus, que ama o nosso próximo. Mas Deus, na sua misericórdia, não podemos excluir que Deus, na sua misericórdia, em alguns momentos, algumas exceções, realmente Deus abençoa mesmo quando a gente está numa necessidade e você abre a Bíblia e aquele versículo, aquela passagem vai exatamente né, acolher a sua necessidade. Vai entrar no seu coração, Deus vai operar através daquela passagem que foi lida meio assim, né? A gente não pode excluir isso, mas não deve ser a nossa prática diária, né? Achar que sempre, toda vez vai ser assim. A gente precisa ler a palavra de Deus e o objetivo é o de revelar o plano de Deus para a humanidade, de salvação em Cristo, de nos tornar servos de Deus úteis, né? Como a gente viu lá, é útil para o ensino, né? Então, para a correção, nós acabamos de ler ali, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus tem esse intuito de nos tornar úteis para a obra de Deus, nos tornar servos úteis, né? Equipados para servi-lo e também ao nosso próximo. E além disso, nos dirigir a viver uma vida santa e digna de Deus neste mundo. Uma quarta característica nós vemos aqui sobre a Bíblia é que ela dura para sempre. Nossa cultura, nossa sabedoria humana, né, até nossa ciência também, ela vai avançando, chega um momento, fica obsoleto, né, já ultrapassado. Vou dar um exemplo aqui. Não tenho nada contra a ciência dos alimentos, mas o número de vezes que eu já ouvi falar que o ovo faz bem ou faz mal é tanto que atualmente eu não sei exatamente onde que é, né? Então, eu acho que atualmente diz que o ovo é bom. A gente deve comer o ovo, né? O café, tanto de vezes que se fala que faz mal, que faz bem, e que a gente perde a noção também, mas no fim a gente vai tomando café, né? Cafezinho do dia a dia, a gente não deixa e vai tomando. Então, assim, é só um exemplo. A cada hora a ciência descobre algo mais, né? Vai avançando. E muitas vezes aquilo que se conhecia já perdeu a validade, né? Perdeu
a eficácia. Então a gente vai entendendo, né? Nós vemos lá, acho que uma das ciências que progride tão rapidamente é tal da computação, né? Tal da informática. Eu vou dizer, gente, eu sou formado em programador de computadores. 9 meses num curso. Mas hoje não serve para mais nada, né? Parou no tempo, ixi, acabou. A única coisa que eu sei é que existe aquele encadeamento lógico para fazer a programação de computadores. Só isso, não sei mais nada. O meu tempo, não sei quem tem aí 50 anos para cima, né? E talvez tenha estudado Fortran. Na minha época, Fortran era a única linguagem que era para engenharia, né? Para exatas. E esse Fortran hoje, acho que a maioria nem sabe, né? O que é. Depois passou um tempo, é Pascal. Hoje eu já nem sei mais se Pascal ainda faz parte do currículo das escolas, mas, enfim, né? É uma coisa que vai progredindo e outras coisas vão ficando obsoletas. Mas a palavra de Deus não, a palavra de Deus, ela foi escrita de uma vez por todas. Salmo 119, 89, diz assim: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Então, em Salmo 119, 89, para sempre a sua palavra está firmada nos céus. Esta palavra de Deus, ela é verdadeira, não vai ficar obsoleta. Não, e é algo que para nós nem sempre nós compreendemos como pode ser isso. Mas essa é a palavra de Deus. Né? Em 1 Pedro também, 1, 24, 25, diz assim: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Então, a palavra de Deus, ela já está na sua essência finalizada. Ela já está ali, não precisa mudar, não precisa acrescentar, não precisa tirar nada, né? Aliás, essa é a recomendação em Apocalipse. Nós não podemos fazer isso, nem acrescentar, nem tirar nada da palavra de Deus. Ela é aquilo que é e vai durar para sempre. E muitas vezes pode ser que nós tenhamos dificuldade em compreender ou entender a palavra de Deus por achar que ela já está antiga e ultrapassada, né? Muitas vezes pessoas vêm falar assim: ah, mas é um negócio tão antigo, como é que ela pode ter algum valor hoje? Isso aí era uma pessoa não crente, né? Pessoa que não conhecia a palavra de Deus, vinha lá, mas foi meu chefe de trabalho. Encontrei ele muitos anos depois e ele me perguntou como é que pode, né? Era dúvida dele. Mas a palavra de Deus é que todos os princípios da palavra de Deus continuam mesmo e vão continuar até o fim dos tempos. Quer dizer, na verdade, elas estão para sempre, né? Firmadas e não vão ser obsoletas. Mas para nós é para sempre, né? A gente vai lidar com a palavra de Deus sempre. E esses princípios vão valer sempre. No momento em que... Bom, gente, isso aqui sou eu que estou falando agora. Não está aqui na Bíblia. Tá? Então, façam essa separação. É só um parênteses da minha... bom, nada, do meu pensamento. Né? Por exemplo, quando estivermos no tempo da eternidade, em que já estamos lá com Deus para sempre, e não há mais necessidade, né, de, por exemplo, de Jesus morrer por nós, porque nós já estamos salvos, estamos lá. Bom, mas isso aí
vai cair por terra? Como que é isso? Não, na verdade, isso sempre vai ser válido, sempre que houver essa necessidade. Sempre que isso é uma coisa que Deus estabeleceu. É um princípio eterno. Não vai mudar nunca. Então, para o pecado, é Jesus. Não importa a época, não importa que universo, né? É preciso esse preço do sangue de Jesus para ser pago. Então é assim, a palavra de Deus, ela está firmada para sempre. Ela não vai mudar. Esses princípios continuam válidos, né? É isso. Agora, voltando aqui, então como a gente pode lidar com a Bíblia? A gente precisa entender direito a palavra de Deus. Como que a gente lida, né? A gente já viu algumas vezes, né? Várias vezes temos incentivado a leitura e o devocional da palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela foi escrita não somente para ser lida, não somente para ser meditada, mas para ser praticada. Essa é como deve ser, como a gente deve encarar a palavra de Deus. Em 2 Timóteo 2,15, né, diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Sejam praticantes, né, em Tiago já, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Essa palavra aqui, em 2 Timóteo 2,15, manejar corretamente a palavra da verdade, é uma palavra que significa cortar. A gente pensa, mas como assim cortar? É justamente isso que não pode fazer, né? Cortar fora a palavra de Deus não pode, né? Mas o que significa isso, cortar? A figura é de um mordomo que está com o prato de comida na mão e ele vai cortar os pedaços e vai distribuir para cada um ali, né? De acordo com o que cada um precisa, né? Então, essa é a ideia. Esse mordomo não é aquele que pega a bandeja de comida, joga para cima e cai em quem, né? E vai cair direitinho na vida de cada um. Não, ele é aquele que separa, ó, para essa pessoa, uma pessoa idosa, vou dar um pouquinho menos. Isso aqui, nenê, vou dar um leite, né? Um negócio mais apropriado. Isso aqui é um jovem forte, eu vou dar um pedação aqui, vai aguentar esse tranco aqui. Né? Então, é um mordomo que ele divide a comida apropriadamente para cada um. Isso, é manejar bem a palavra de Deus. Não é? E para isso a gente precisa compreender bem a palavra de Deus. Tem muitas distorções, muitos desvios monumentais que vêm por causa de uma leitura equivocada. Geralmente causados por revelações particulares ou até por a lógica do pé quebrado. Revelações particulares, assim, nós cremos que Deus, Ele revelou o que Ele precisava revelar para nós através da sua palavra. Mas Deus, na sua também misericórdia e graça, Ele muitas vezes pode fazer alguma revelação particular, muito específica para alguém, ou para alguma igreja, né? Não podemos negar isso, Deus pode fazer isso. Através de dons da profecia, do conhecimento, né? Deus pode revelar coisas muito específicas, muito particulares. O problema é tornar essas coisas específicas, particulares, em algo como se fosse para todo mundo, geral. Não é. Você tem que lembrar, né? Deus mostrou algo específico na sua vida, né? Então é para a sua vida. É isso. Não podemos negar, mas não podemos entender mal o que seja isso. Por exemplo,
No islamismo, nós vemos nas fontes históricas que Maomé recebeu uma revelação de um anjo, e no sentido de que ele, Maomé, seria o último profeta, né? Então Jesus foi um profeta importante, um grande profeta, mas Maomé, ele foi o último e o mais importante profeta da parte de Deus. Então é isso que Maomé entendeu daquela revelação, e que Maomé deveria continuar a ensinar essas revelações. Uma das coisas que Maomé acreditava, muitos muçulmanos acreditam, é que Jesus não foi crucificado, que Jesus não era o Filho de Deus. Jesus era mais um profeta, né? E que, ao invés de Jesus ser crucificado, foi Judas que foi crucificado no lugar dele, e que Jesus foi direto para o céu. Então é uma crença comum isso daí para os muçulmanos, né? É um exemplo ali, é uma divergência grande, né, na palavra de Deus. Teve outra pessoa que recebeu uma revelação sobre a importância de guardar o sábado, e transformou isso numa doutrina, e acabou virando que essa guarda do sábado se tornou tão importante, tão crucial como a cruz de Cristo, para a salvação de alguém, né? Então acontece isso. São revelações particulares ali, não sei como nem sei exatamente, né? Essa de Maomé aí, acho que nem foi de Deus, né? Aliás, Maomé, depois dessas revelações, ele teve ainda muitas dúvidas se era do diabo ou se era de Deus aquela revelação. Mas ele acabou achando que vinha de Deus. Então, fundou o islamismo. Agora, esse da guarda do sábado também, não sei se foi particular ou não, mas o erro está em transformar isso em algo tão importante quanto a cruz de Cristo. Isso aí é inaceitável, né, na palavra de Deus. É somente Jesus o nosso mediador. Somente Ele, somente através do sacrifício de Jesus nós somos justificados, aceitos por Deus. A lógica do pé quebrado, também eu acho que eu já falei algumas vezes, mas é aquela coisa, né? Você lê assim, você afirma assim. O ser humano, ele é um bípede, anda sobre 2 pés. O ser humano é um bípede. A galinha é um bípede, também é um bípede. Então, logo, o ser humano é uma galinha, né? Essa é a lógica do pé quebrado. Não tem nada a ver, né? Mas tem gente que usa essa lógica para estabelecer as suas doutrinas, né? Por exemplo, alguns usam ali a expressão, né? A vontade de Deus, ela será cumprida. A vontade de Deus, ela vai ser totalmente cumprida. O propósito de Deus vai ser cumprido. É desejo de Deus que todos se salvem. Logo, todos serão salvos. Essa é outra lógica do pé quebrado. Bom, primeiro, a leitura errônea, né, de textos e contextos, textos fora de contextos. A vontade de Deus, o propósito de Deus vai ser cumprido. Isso não tem nenhuma dúvida. Na oração que Jesus faz, ensina para os seus apóstolos, a tua vontade seja feita assim na terra como nos céus. Essa é uma palavra de vontade proposital. É uma palavra de uma vontade que é um desígnio que vai ser cumprido. Essa vontade que está ali na oração do Pai Nosso é a vontade que Deus, é um propósito de Deus a ser cumprido, é um plano de Deus a ser cumprido. Mas esse outro, que
é desejo de Deus que todos se salvem, né? Essa é uma outra expressão, é um outro significado. Esse desejo, ele não é uma vontade que vai ser cumprida. Ele é assim, é que Deus preferia que todos se salvassem. Deus gostaria que todos se salvassem. Está lá em 2 Timóteo, né? Deus gostaria, desejaria que todos se salvassem, mas nem todos serão salvos. Somente aqueles que forem, né? Em 2 Timóteo mesmo, tem que se... Não é 2 Timóteo, é 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2. Os irmãos podem ver isso, porque logo após isso, Paulo já fala sobre as condições para ser salvo, que é através de Cristo somente. Né? Naquela época, havia muitas outras crenças, mas é somente através de Jesus que alguém vai chegar à verdade de Deus. Então, somente através de Jesus vai ser salvo. Daí não pode fazer uma doutrina de que todos vão ser salvos. Entende? A mistura, né? Essa é a mistura. E acaba criando uma doutrina totalmente fora, né? Uma heresia, de acordo com a palavra de Deus. E por isso, a gente precisa ler realmente sempre a palavra de Deus, um texto, dentro do contexto, né? E a maneira melhor que nós fazemos isso é com o estudo bíblico indutivo, que temos tantas vezes reforçado aqui para os irmãos, né? Esse estudo bíblico indutivo que leva muito em consideração o contexto, leva muito em consideração o significado das palavras no original, leva em consideração a gramática, né, escrita. Então, é algo que nos ajuda a evitar especulações, nos ajuda a evitar o achômetro, né, estudo bíblico indutivo, nos ajuda a evitar alegorizações indevidas. Mas temos que fazer a leitura devocional também, leitura bíblica devocional, né? Aquela leitura em que nós meditamos na palavra de Deus. E a meditação, acho que os irmãos já sabem, essa palavra meditar é aquela ação em que o gado vai lá e come o capim, tudo que pode ali, o que ele acha que é suficiente, depois deita lá na sombra ou vai num outro lugar e começa a ruminar, né? Aí sim é que vai começar a apreciar devagar aquele capim que comeu. Então essa é a mesma coisa da palavra de Deus. Você lê, mas vai deixar que aquilo que entrou no seu coração fique, alguém falou assim, fique reverberando, fique sendo refletido, você fique pensando, refletindo naquilo, né? Você fique considerando e deixando Deus falar no seu coração. É isso, né? A gente precisa fazer. Leitura e oração, né? E então dois jeitos, né? Uma leitura devocional, que é o que a gente sempre também incentiva os irmãos aqui a praticar, a continuar o seu momento devocional diário, porque esse é o feijão com arroz da nossa vida espiritual. Leitura da Bíblia e oração. Se você quiser cantar, pode cantar, mas é o momento seu com Deus, né? É o seu momento a sós com Deus. E a leitura bíblica, estudo bíblico, realmente é algo que nós podemos fazer devidamente, o texto dentro do seu contexto, né? Os significados dentro do contexto. Enfim, alguns momentos em que a Escritura ela fez a diferença, claramente. Deuteronômio 4, nós vemos a importância da Escritura na formação de uma grande nação, nação de Israel, né? A formação baseada na Escritura, né? Vamos dizer assim, as leis
os estatutos daquela nação ali na Escritura. Nós vemos também outra grande, lá em 2 Reis também, nós vemos ali 22 e também o capítulo 23, a correção que Deus faz em relação à nação, baseado na mesma Escritura, né? Deus corrigindo, punindo uma nação inteira, baseado na sua Escritura, pelo fato de eles terem deixado, né, a Deus, ido atrás de outras coisas. Em Mateus, no capítulo 4, nós vemos ali a palavra de Deus numa batalha espiritual. A palavra de Deus utilizada por Jesus na sua batalha espiritual contra o diabo, né? Então vemos ali a importância da palavra de Deus nesse momento. E nós vemos em Atos também, capítulo 2, no início da igreja, ela foi toda baseada na palavra de Deus, né? Começando ali no Pentecostes, e também Pedro depois explicando desde, né, o início a palavra de Deus, e as pessoas crendo, né? Então vemos ali a formação da igreja baseada nas Escrituras. Então nós vemos esses grandes momentos históricos, né, para nós. E para nós também, hoje, tantos testemunhos de pessoas que mudaram de vida, que foram abençoados com a leitura da palavra de Deus. E Deus mesmo, falando a nós, cada um de nós talvez tenha uma experiência, né, de o Espírito Santo falar ao seu coração através da palavra de Deus. Enfim, o que eu gostaria de deixar hoje é esse desafio para que a gente tenha sempre a palavra de Deus conosco, né, em nossos corações, em nossas mentes. E ela precisa ser praticada, precisa ser obedecida, não somente lida, né, não somente meditada, mas precisa ser praticada. Precisa, né, algo que os princípios bíblicos precisam ser obedecidos, não por obrigação, mas por amor a Deus, né, com alegria e com espontaneidade, não como castigo. A gente nunca pode olhar a Bíblia como, né, os mandamentos como um castigo para nós. Não é assim. A palavra de Deus é para o nosso bem. E por isso nós encaramos a palavra de Deus com alegria. E a gente adquire a sabedoria para sermos salvos, viver neste mundo de modo santo, de acordo com a vontade dele. Esses dias eu estou fazendo uma leitura de Provérbios, e nós vemos em Provérbios, eu vejo ali Salomão, ele fala vários assuntos, nem todos assim são exatamente, vamos dizer assim, algo tão espiritual. Não parece algo, muitas vezes, tão espiritual. Mas vemos ali Salomão falando da natureza humana, né? Na experiência de vida dele, na sabedoria dele, ele vai falando de assuntos da nossa vida no dia a dia, assuntos que são muito interessantes, que acrescentam muito para nós entendermos e lidarmos com as situações do dia a dia. Lidarmos no trabalho, nas decisões, nos relacionamentos, em várias coisas. Então, Provérbios, ele nos ajuda muito também a entender isso. E ele diz lá, a palavra de Deus dá sabedoria aos simples, né? Aqueles que têm a palavra de Deus são os verdadeiramente sábios. Então, a gente possa considerar sempre a Bíblia é a palavra de Deus para nós. Que nós possamos ter essa atitude de fazer como Samuel. Pode falar, Senhor, eu estou ouvindo.
que seja a Deus falando conosco em nossos corações e mentes, né? Através da sua palavra. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Te damos graças, ó Deus, porque a tua palavra nos revela tantas coisas, ó Deus, tantas coisas que nós realmente precisamos ler muito, precisamos meditar para poder gravar algumas coisas. Mas, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, nesse intento, nessa jornada de fé que nós temos nesta vida. Ajuda-nos, ó Deus, a encarar a Tua palavra como isso, como a Tua palavra para nós, como a Tua revelação para nós, como Tua orientação para nós. Ajuda-nos a entender corretamente a Tua palavra, Senhor. Nós oramos, nós agradecemos e pedimos que o Senhor esteja também nos ajudando a ensinar a Tua palavra para o nosso próximo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.